Aí então vem aqui, isto aqui. Aqui está escrito o seguinte, nota obscura. Bom, essa nota obscura, da zona obscura, da Primeira Guerra Mundial, em 1915, isso aqui que eu vou ler para vocês, foi, digamos assim, a faca no peito dele, ou no coração, onde ele teve que fazer o seguinte. Isso aqui depois eu vou colocar para vocês, diz assim, ele escreveu, a guerra, bem como causa feridas, também pode resultar de proveito para estimular a vontade, a valentia e o espírito empreendedor do gênero humano. Aí tinha mais um trecho, e ele coloca a pátria dele na época era a Alemanha, estava ameaçada por todas as partes, éramos perfeitamente consistentes de que não podíamos esperar clemência a menos que ganhássemos. Ele escreveu isso aqui, só que o que eu tenho lido da biografia dele tem sido muita coisa, e não é só em português, em vários idiomas e críticas. Bom, aí o que acontece? A escuridão segue. Como é que essa escuridão segue? No caso, vejam bem, essa declaração que eu li para vocês, que vai ser colocada, eu quero que coloquem no vídeo, ele foi obrigado a escrever. Ou seja, ou tu escreve ou alguma coisa, ou eu não sei. Bom, quando ele escreveu, o que aconteceu? Ele foi obrigado a declarar que era membro da Sociedade Alemã de Higiene Racial, uma sociedade que era fundada na época por um colega médico, substituto clínico em Munique, chamado Rudin. E esse Rudin, vejam bem, posteriormente era assessor de política racial do Ministério Interior do Terceiro Reich, sob ordens diretas de Hitler. Então, o Alois passou para a posteridade como sendo, digamos assim, alguém pertencente ao, sei lá, ao Hitler, a esse tipo de coisas. Bom, o que aconteceu a partir dessa época? Realmente ele continuou trabalhando, aquela coisa toda, só que aí, em 1912, ele já estava numa cátedra de psiquiatria neurológica, ele já era considerado, só que a consideração, digamos, dentro do país dele, dentro das pessoas que eram conhecidas, e um determinado momento, um dia que eu nunca vou esquecer por causa minha, no dia 19 de dezembro. Eu faço aniversário dia 19 de dezembro. Só que ele, em 19 de dezembro de 1915, ele teve uma amigdalite, uma bacteremia, uma endocardite, uma insuficiência cardíaca e acabou falecendo. Falecendo aos 51 anos. Vejam bem, esse cara aqui foi o cara que faleceu, uma fotografia retirada de pouco tempo antes de falecer, e aqui os desenhos que foram encontrados na biblioteca, aquela que eu falei para vocês. Desculpem, de vez em quando eu faço umas artes, mas eu sou arteira mesmo. E aqui os desenhos que ele fez, encontrados, como eu falei para vocês, em 1990, no sótão da biblioteca. Por isso que o esquema demorou tanto, digamos assim, claro, começou a ser estudado e tudo, mas o Oscar da doença de Alzheimer devia ter sido dado para ele. Foi dado posteriormente, no caso. Uns que chamam de tipo pós-morte. Bom, o que tem aqui, eu tinha prometido para vocês, aqui tem duas coisas. Essas duas pessoas eu já devo ter mostrado, mas faço questão de mostrar. Aqui está o Dr. Alzheimer, numa certa época, quase final da vida dele, e aqui a primeira paciente, aquela de 1901. Então, essa história aqui, ela ficou guardada, a parte original dela ficou guardada há 90 anos no sótão. Aqui, atualmente, já está no museu, enfim, toda aquela situação que vocês conhecem. Bom, e encerrando essa parte, que depois tem uma outra parte que vai ser interessante para vocês, que eu vou comentar. Isto aqui, no caso, eu já tinha falado no primeiro vídeo com vocês, mas eu faço questão de repetir aqui, agora que vocês já conhecem muito mais de Alzheimer. Aqui tem a fotografia dele, também já na fase final da vida dele. Quando eu mostrei para vocês a primeira, vocês não sabiam disso, eu não tinha contado a história, então agora eu estou contando a história. E aqui diz o seguinte, o Alzheimer, agora que vocês conhecem,
apaga a memória, não os sentimentos. Então, eu posso continuar me sentindo triste, chateada, enfim, eu posso sentir um monte de coisa, mesmo talvez não sabendo o que é. O outro coloca isso, esse foi Milan Kundera. Milan Kundera faleceu agora com 91 anos, lúcido, dando entrevistas, aquela coisa toda, e ele escreveu um dos melhores livros de todos os tempos, A Insustentável Leveza do Ser. É uma coisa fantástica. Eu já li 2 vezes e quando te der tempo vou ler de novo. E o Milan Kundera dizia, o que mais assusta em relação à morte não é a perda do futuro, e sim a do passado. Ou seja, eu estou com 75 anos, eu calculo que eu tenha 5, 10, 8, 9, bom, sei lá, deve ter uns anos aí pela frente, não sei quantos. Por enquanto não tenho doença nenhuma, então talvez eu vá um tempo ainda. Mas de repente pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa comigo. De qualquer forma, não saber o passado, perdão, não saber o futuro, até é legal. Agora, o que ele colocava o Kundera, é que o mais assusta em relação à morte não é a perda do futuro, e sim a do passado. Vocês imaginem se eu brinco muito com meu filho, eu digo, se essa baixinha de 1,5 m eu pudesse, digamos assim, contar tudo o que ela viu na vida, todas as coisas que aconteceram e tal. Bom, eu tenho um baú de recordações, que não é um baú, aquilo ali é uma verdadeira biblioteca de recordações de gente que eu conheci, que eu vi, que mundos diferentes daqui, épocas que eu visitei, lugares que atualmente talvez sejam muito diferentes, mas esse é o meu passado. Imagine se eu tiver Alzheimer, como eu vou começar a ficar triste, porque no começo eu vou ver. Claro, eu sei como é que começa, né? Então, vai ser o que? Triste. Triste eu perder esse passado, que é o quê? É o meu capital. E por último, uns dizem que é isso, e antes do vídeo eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre pessoas que na família dele tiveram Alzheimer, e ele diz o seguinte, um autor desconhecido, o Alzheimer é a doença da paciência e do amor. Só que hoje em dia tem muita pessoa com Alzheimer, como eu já tinha comentado, onde essas coisas talvez nem estejam por perto. E na realidade o que o Alzheimer precisa, a pessoa com quem eu conversava, ele comentando que no final da vida, o familiar dele que tinha Alzheimer, ela não conseguia mais mastigar e engolir de uma maneira adequada, porque a gente esquece até de comer, esquece até de engolir. E ele, me comentando, ele se referia à senhora avó dele, e da maneira como ele se referiu, ele me mostrou claramente o que a gente sofre quando a gente vê alguém que a gente já viu ser ativo, conversador fiado, enfim, tudo isso, e vê aquela pessoa aos poucos. Aí, quando eu estava conversando com ele, eu encerrei a nossa conversa, porque a gente ia passar para uma atividade. Ele falou que fica que nem nenê. E eu disse para ele, não fica que nem nenê, porque nenê, se por acaso se engasga, ele cospe. E o velho esquece de cuspir. Ele morre afogado. Então, isso aí, digamos assim, é tudo o que o Dr. Alzheimer fez, ou faz na vida. E agora, o último pedaço, a ver com isso aqui, depois de eu me afundar na vida do Alzheimer, dos Alzheimer, né, eu decidi não, eu já estou escrevendo um livro sobre toda a biografia, história, coisas que eu vi no consultório, tudo que eu vi sobre Alzheimer. Porque eu acho que ele merece, deve ter milhares de coisas escrevendo sobre ele, mas eu pretendo escrever pelo 19 de dezembro. Perdão, o dia da morte dele, do meu aniversário. E aí, o que eu fiz? Como sempre, eu escolho um pintor ou uma pintora, nesses livros todos, quem está na capa. Por exemplo, isso aqui é um quadro, esse livro, o livro chama-se Gente que você não deveria conhecer. Não é que não devia, não deveria. Esse aqui, esse desenho que está aqui, foi feito por Adolf Hitler. No começo ele queria ser pintor, mas não deu certo. Né? Ele, até se ele tivesse ficado pintor, quem sabe não teria ficado mais calmo. Né? Mas, está aqui o quadro, ele foi rebaixado ou reprovado
na academia, e aí ele voltou a ser aquele cavaleiro que vocês conhecem, né? Então, gente que você deveria conhecer, e aí eu coloco um pintor. O pintor daqui, eu peguei as obras que ele fez e coloquei aqui. Gente que você não deveria conhecer. Ele foi pintor, não foi muito famoso, mas merecia ilustrar isso aqui. E no caso do livro do Alzheimer, eu não conseguia, estava difícil de achar alguma coisa. E uma vez me perguntaram o que eu acho que é remédio para Alzheimer. Até foi numa entrevista. Remédio para Alzheimer é usar a cabeça até que dá. E eu estou sempre, digamos assim, sempre nessa história de querer saber, fuçar, achar. E eu achei uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, rapidamente eu vou apresentar a pessoa. A pessoa chama-se Ida Gerhard. Ela nasceu em 2 de agosto de 1862, em Hagen, na Alemanha. O pai dela era médico. Veja bem, ela criou grandes exposições e vendeu grande parte de suas obras sozinha. Ou seja, ela era uma mulher liberada lá nos começos do século passado, do século XX. Aí, em 1913, eu li um monte de biografia e coisa sobre ela. Em 1913, devido a complicações de saúde, ela desistiu do estúdio dela em Paris. Ou seja, era uma mulher independente, fazia negócio, morava sozinha, tinha estúdio em Paris, aquela coisa. De repente ela desiste. Bom, ela desiste e aí a biografia dela cai na obscuridade e eu encontrei um outro lado da biografia. Em 1927, depois da sua morte por doença. Depois da morte por doença, e aí nesse livro que eu achei, foi na internet que eu achei, por morte por uma doença pulmonar e por problemas psiquiátricos, aí, de repente, psicológicos, ela teve um Alzheimer precoce. Aos 50 anos, pelo que eu pude entender, ela começou a ter problemas de memória, pintura, enfim, aquela coisa toda. E eu vou mostrar para vocês a pintura, que isso é uma das coisas que eu vou enfocar no livro também. Em 1927, depois da sua morte por doença pulmonar e por tudo aquilo que foi descrito, só que naquela época ninguém descrevia a doença de Alzheimer com o nome de Alzheimer, ela colocavam como ela tivesse ficado ruim da cabeça, por assim dizer. Ela teve os restos mortais dela levados para Dortmund, na Alemanha. E aí, vejam bem, esta dama aqui, olha a cara de intelectual dela, a cara de uma mulher livre no começo do século, né? Se forem observar, aqui tem essa fotografia dela, eu achei uma outra fotografia dela, a dama de novo, uma cara de independente, aquela coisa toda. Aqui nós temos outra situação dela, já com uma certa idade, perto dos 50 anos. Então, se forem olhar depois, todas ficam boas até agora. E tem uma época que ela começa a pintar. Isso aqui é uma pintura da juventude dela, ela jovem. Ali eu mostrei para vocês ela meia-idade. Aqui ela está jovem, só que os últimos trabalhos dela, que ela fez, começaram a ser esses trabalhos aqui. Se vocês olharem os trabalhos, parecem estar, tipo assim, modernizados. Na realidade, pelas reproduções, eles parecem borrados. Por quê? Uma das coisas, agora pensando como médica e como quem entende de doença de Alzheimer, ela começou a ter apraxia. Aquele detalhe, aquele dedo, aquela mão firme que ela fazia, aqueles retratos, começou a ter problemas, porque eu disse para vocês que o Alzheimer era a doença dos 3A. Era a apraxia, afasia e agnosia. A apraxia é parar de saber fazer aquilo que eu deveria saber. E aqui então vocês têm quadros dos últimos da obra dela. Aqui tem um, ela faz uns quadros de baile, digamos, aqui eu não consegui encontrar gravuras melhores, porque os quadros realmente estão assim, né? Aqui tem um outro. Se vocês olharem aqui, aqui os rostos estão quase, vendo aquela pintura do começo, os rostos estão quase, digamos assim, mal feitos, não é mal feitos, eles estão quase pintura moderna, né? Bom, e a questão, digamos, dessa dama aqui,
como eu coloquei, vendo as biografias e tudo que eu pude ler sobre ela, provavelmente ela teve aquilo que se chama Alzheimer precoce. Só para encerrar, a doença de Alzheimer, por enquanto, porque depois, quando eu for lançar o livro, eu vou voltar para ela, a doença de Alzheimer nela, quando ela começa precoce, é a última coisa desses vídeos aqui, dessa época, o Alzheimer ele pode ter dois períodos, inclusive na classificação internacional das doenças, tem bem escrito isso aí. Existe o Alzheimer de início precoce e o Alzheimer de início tardio. O Alzheimer de início tardio, ele vai indo a 40 por hora. Vai indo, vai indo, vai indo. A pessoa, tipo assim, sumindo, sumindo, sumiu. E o Alzheimer precoce, quando ele ataca, quando chega ali 50 anos, 50, eu já atendi pessoas que tiveram Alzheimer nessa faixa etária. Bom, aquilo ali é um voo rasante. Questão de, no máximo, 2 anos, a pessoa já não existe mais como pessoa. Então, no caso dela, pela idade que ela morreu, eu fiz os cálculos direitinho, ela faleceu com 51 anos. Se ela faleceu com 51 anos e essas coisas começaram fazendo com que ela abandonasse a vida dela em Paris, e pela descrição do que aconteceu com ela, dá para dizer que ela teve a doença de Alzheimer. Quando eu digo dá para dizer, eu volto a enfatizar. Nas biografias dela, não poderia ter sido colocado biografias da época, doença de Alzheimer, porque ele não teria ainda sido reconhecido pela medicina. Então, muito obrigada. Espero que não fiquem meio chateados com a seriedade do dia de hoje, só que, um pequeno detalhe, isso aí que aconteceu com Alzheimer vem acontecendo há séculos. Bom, o que eu queria colocar para vocês, se eu falei coisas tristes ou não tristes, isso aqui deu um trabalho grande, né? Só que é um trabalho que eu gosto, porque talvez é um trabalho que não me deixe ter Alzheimer, que aí é uma grande vantagem para mim. O que eu quero colocar para vocês é que isso aqui que eu coloquei, de uma maneira geral, a humanidade faz, e aí vem um a favor, o outro contra, aquela coisa toda, e uma coisa que, depois de tanto ler sobre ele, enfim, já pensar como pessoa, eu me dou conta que as pessoas dão valor para as suas opiniões, mas não dão valor para as pessoas. Porque se por eventualidade eu dou valor para a pessoa e não para a opinião da pessoa, eu vou ter respeito por ela. Se eu respeitá-la, eu não vou judiar. Então, no momento em que eu judio, eu não respeito. Então, não tem a tal da valorização. E muito obrigada, como sempre. Qualquer coisa, espero que tenham sentido bem, tanto os idosos quanto os jovens, os mais jovens. E eu só peço uma última coisinha agora. Esta cuidem das pessoas que têm Alzheimer, e a outra, creio eu que a partir de fim do ano, janeiro, por aí, se é que não vem antes, um livro todo sobre Alzheimer e com coisas que eu atendi. Muito obrigada.